nós vamos fazer uma reflexão sobre perseverança, sobre a resiliência e o fato da gente se manter firme naquilo que a gente se comprometeu de estar como foco na nossa vida cristã e espiritual. É uma alegria poder estar com vocês nesta manhã, podendo estudar a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, você vai usá-la, mas eu também trouxe aqui o PowerPoint, que a gente sempre usa para ganhar um pouco de tempo, mas a nossa reflexão vai ser sobre o tema que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se vai funcionar aqui o PowerPoint, senão os meninos ali me ajudem. Pode trocar, por favor, Daniel? Para a gente acompanhar o texto desta manhã, baseado no livro sagrado, na palavra de Deus. Eu não estou com retorno, mas está aparecendo na live? Ok. Eu queria que você pensasse, eu vou abrir aqui a minha cola, enquanto eles conseguem ajustar ali, mas eu tive um professor no tempo de teologia, eu me formei em 1990, já faz algum tempo, e alguns professores da minha fase de estudante me marcaram muito, e um deles se chamava Pedro Apolinário. Ele já é falecido, mas foi muito conhecido, professor Pedro Apolinário. E assim que tiver a imagem, vocês vão ver a foto dele que eu resgatei, uma foto dele na época ele era o nosso professor. E nesta manhã, então, eu quero compartilhar com vocês esse tema de não desistir. Em meio a essa pandemia, a gente continuar tendo foco na nossa experiência cristã. Eu não sei se aquela tela que está aparecendo lá é o que vocês estão vendo em casa, é isso? Ok. Não desistir, Cristo vem logo. O texto é Mateus 24, verso 13. Em Mateus 24, verso 13, está escrito aí: mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo. Daniel, não vai aparecer embaixo a minha imagem? Tá, então troca aí. A gente vai ter que fazer aqui um bem bolado aqui, que não era bem o que eu estava imaginando, mas a gente consegue. Eu vou falando para ele, ele vai mudando. Irmãos, eu quero que vocês vejam então agora a imagem do professor Pedro Apolinário. Você vai ter que passar aí, Daniel, porque... Daniel, tem que ficar atento aqui comigo. Passa aí, por favor, porque eu pensei que ia estar aqui embaixo. Esse é o professor Pedro Apolinário. E ele tinha essa frase que eu aprendi com ele, que é muito interessante. Ele era professor de grego, hebraico e também de língua portuguesa. E ele cunhou essa palavra que eu nunca vi no dicionário. Volta lá para a gente assistir. Ele dizia o seguinte: existem pessoas que têm muita iniciativa, mas pouca finiciativa. Vocês já tinham visto essa palavra? Finiciativa. Eu fico imaginando que essa palavra quer dizer sabe aquele ditado, aquele verbete que a pessoa fala assim: o fulano é fogo de palha. Fogo de palha. Ele começa um empreendimento, ele começa alguma coisa, mas não termina, não consegue terminar. Você é esse tipo de pessoa que tem muita iniciativa, mas pouca finiciativa? Nesta manhã eu vou trazer para vocês alguns dados que é para a gente pensar o momento que a gente está vivendo da igreja, não só em função da pandemia, porque vão ter dados de 2016 até 2020 sobre a questão do crescimento da igreja na Paulistana, e eu tomei como exemplo aqui do nosso distrito, na igreja do Portão, que é a nossa igreja maior aqui. Eu quero começar fazendo uma reflexão com esses gráficos que vocês vão ver agora. Veja, entre 1965 e 2014,
foram batizadas na Igreja Adventista Mundial. Isso eu peguei na Revista Adventista de 2015. Olhem esse dado, irmãos. 33 milhões de pessoas, sendo que destas, 13 milhões deixaram a igreja. Equivale a isso a 40% de pessoas que foram batizadas neste intervalo de 65. São 33 milhões de pessoas na Igreja Adventista Mundial. 40% dessas pessoas, desses 33 milhões, 13 milhões, 40% deixaram a igreja. E a gente fica pensando, você conhece alguém que deixou a igreja? A gente usa um termo, né, apostasia. Mas tem gente que deixa a igreja por falecimento, aí não tem jeito, né? As pessoas falecem, deixam de ser membros da Igreja Adventista, sai lá do rol de membros. Mas tem gente que sai da igreja porque brigou com alguém, se desentendeu. E, aliás, acho que esse é um dos itens que mais tira membro de igreja, relacionamento. Eu tenho batido nessa tecla. Tem gente que sai da igreja por questões doutrinárias, não acredita mais no Espírito Santo, não acredita mais em Ellen White, não acredita mais na devolução do dízimo, ou seja, qualquer doutrina, o sábado, e vai para outra igreja, ou não vai frequentar igreja nenhuma, acaba desistindo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou fazendo um estudo para minha tese doutoral e eu descobri que algumas pessoas têm deixado a igreja por causa do divórcio e por causa do casamento. Não faz muito tempo, chegou até a mim uma história de uma pessoa que dentro da igreja teve um problema de divórcio, um membro da igreja se envolveu com outro membro da igreja, e aquele que foi traído, a esposa que se envolveu com outra pessoa dentro da igreja, ele virou para o pastor e falou assim: pastor, eu nunca mais piso na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, através deste membro, destruiu a minha família. Olha que coisa terrível. E ele abandonou a igreja. Então existem muitos motivos. Eu lembro de alguém falar de pessoas que deixam a igreja, eu mesmo visitando gente que está afastado, que está fraco na fé. Um dia eu perguntei para a pessoa assim: meu irmão, por que você não está indo mais à igreja? E a resposta dessa pessoa foi muito interessante, que eu acredito que seja de muitas pessoas. Que ele parou e analisou. Eu falei assim: você brigou com alguém? Está magoado com alguém? Alguém te magoou na igreja? O pastor? Uma outra pessoa? O que acontece? Por que você se afastou da igreja? A pessoa coçou a cabeça, pensou um pouco e olhou para mim e disse assim: pastor, na verdade, eu vou te dizer, nem eu sei por que eu saí da igreja. Eu fui esfriando, fui me afastando, deixei de ir um culto, deixei de ir no sábado, e quando eu vi, eu estava fora da igreja. Mas de verdade, pastor, não é questão doutrinária, eu continuo acreditando no sábado, eu continuo aceitando Jesus como meu Salvador, mas eu nem sei te dizer o porquê que eu deixei de ir à igreja. Existe essa classificação de pessoas também, que acabam se afastando e nem percebem o porquê de estarem longe de Deus. Mas voltemos aqui ao gráfico que eu disse para vocês. Olha só, isso aqui o pastor La Roca, que é o nosso presidente, nos apresentou agora na última quinta-feira numa reunião que tivemos lá. E eu fiquei pensando nisso. Veja, a Igreja Adventista no território da Paulistana, 236 igrejas. Em 2016 foram batizadas, rebatizadas ou profissão de fé, entraram 2.352 pessoas. Mas naquele mesmo ano foi removida da igreja por desaparecimento ou por apostasia 1.001 pessoas. Então, naquele ano, a igreja teve um crescimento real numericamente falando, de 1.351 pessoas. E ali tem cada ano, 2017, 2018, dá uma olhadinha em cada número desse, 2019 e o ano que nós estamos. Olha, em ano de pandemia, o relatório de novembro de batismo, 783 pessoas foram batizadas. Amém por isso. Mas se você comparar com os anos anteriores, muita distância. Muita distância. E neste ano, 2020, 529 pessoas
nos relatórios de secretaria da igreja foram removidas da igreja por apostasia, por desaparecimento. Então, este ano, a igreja adventista na região paulistana cresceu só 254 membros. É o crescimento real. E se você olhar a somatória desse intervalo de 5 anos, nós temos 10.590 pessoas batizadas. E saíram da igreja 5.090. E você vê a comparação das entradas e saídas, então a igreja teve um crescimento de 5.500 pessoas. Eu quero conversar com você aqui, irmãos, e fazer uma reflexão. Lembra do número da igreja mundial que eu apresentei para vocês? Ali, 40% da igreja em todos os lugares. Mas eu só trouxe esse dado para você pensar que às vezes as pessoas têm a tendência de dizer assim, é a igreja central de Cotia, porque na igreja da Granja, na igreja do Atalaia, na igreja onde eu moro, é diferente. Mas é uma realidade mundial. 33 milhões de pessoas batizadas no mundo, 13 milhões abandonaram, 40%. Na paulistana, se você ver, deu um número ali aproximado de 50% de pessoas, no intervalo aí menor, de 5 anos, que foram batizadas. A gente tem pregado e admoestado e convocado pessoas a se tornarem pescadores de homens, como Jesus o fez. A seara é grande, eu preguei há pouco tempo sobre isso, poucos os ceifeiros. Mas existe uma outra faceta nessa história que a gente precisa prestar atenção. Do que adianta a gente batizar 10.000 pessoas se 5.000 saíram? Alguma coisa está errada que a gente precisa prestar atenção. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que está com sérios propósitos de deixar os caminhos do Senhor. E eu não sei qual é o motivo. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho. O que eu e você temos feito para nos manter na fé e para também conseguir abraçar esses irmãos para que eles não saiam. Eu quero mostrar agora o gráfico aqui como exemplo do nosso distrito, da nossa igreja central. Esses mesmos dados. Vejam, nós temos na igreja do Portão ali, batismo, ano. 2016, 21, 17, 48, 18, 28, 19 pessoas, 2020, para a honra e glória de Deus, já estamos com 20 pessoas no ano de pandemia. Nesse intervalo, 136 pessoas foram batizadas nessa igreja. Pelo relatório da secretaria, 10 saíram. Tivemos um crescimento, então, real de 126 pessoas. A gente poderia pensar que é um número até satisfatório. Se fosse colocar em percentual, é um percentual baixo. E um percentual baixo de saída, entrada e saída, nós tivemos mais entradas, 136, 10 saíram. Mas nós, junto com a secretaria da igreja, a Vânia, que está neste ano de 2020, nós temos acesso ao relatório de uma classificação dos membros da igreja. Olha só, para você ter uma ideia real do nosso quadro aqui da Igreja Central de Cotia. Nós temos, por exemplo, aqui membros a resgatar, 61 pessoas que a gente localizou só batendo o olho assim, com a ajuda dos anciões, de pessoas que não têm vindo mais à igreja. Nós temos 49 membros da igreja, aqui do Portão, que está com o nome aqui na central, mas assiste na Granja, no Atalaia, nos Estados Unidos, em outros lugares. Mas o nome está aqui. Nós detectamos que membros frequentes no Portão chega a 406. Irregular, que não frequenta, não frequentante, são 117. Então, nós temos um total aí de 633 membros. Esta é a radiografia em números da nossa igreja. E eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Nesta manhã, agora, eu quero te levar a ler alguns textos bíblicos que eu separei sobre essa questão de iniciativa e finiciativa. Essa questão de você ter um dia aceitado as doutrinas, mas mais do que a doutrina, você ter aceitado a ser um seguidor de Jesus Cristo e, de repente, pela tua cabeça, está passando a ideia de desistir.
alguns textos para você pensar. Eclesiastes, eu gosto desse texto, tenho usado ele em alguma situação de casamento. Mas quando a gente se batiza, a gente também faz um casamento com Deus. A gente faz um voto. No casamento de homem e mulher, a gente faz um voto matrimonial. No casamento de você com Deus, a gente faz um voto batismal. E nesse voto aparece nesse texto exatamente esta admoestação. Vamos ler. Está escrito assim: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois a tua palavra, portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Essa tradução é muito interessante, esse texto é interessante. Melhor é não votares do que votar e não pagar. Eu falo isso para os noivos no curso de noivo. Domingo passado teve um curso de noivo. Sabe, queridos, muitas pessoas, tanto no casamento, marido e mulher, quanto no seu voto batismal, fazem promessas públicas. Você vê que tem um paralelo, né? Porque no casamento, quando a gente vai diante da igreja, um pastor oficiante, a gente publicamente está dizendo que vai amar, respeitar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas no dia do batismo, você também vai a público e diz: eu aceito as doutrinas da igreja adventista, aceito guardar o sábado, aceito devolver o dízimo, aceito o dom do espírito de profecia na pessoa de Ellen White. Você diz sim diante de Deus e de muitas testemunhas antes de ser batizado. É um voto que você faz. E quantos no dia a dia, na sua jornada cristã, quebram esses votos? Ou às vezes, pouco tempo depois, falam assim: eu não acredito mais em Ellen White. Eu não acredito que eu deva devolver o dízimo ou ir à igreja no santo sábado. Quebra o voto. Então, o texto de Eclesiastes diz que é melhor você pensar bem, não fazer o voto, do que fazer o voto e não cumprir a palavra. A palavra empenhada que diz aqui. E é interessante, irmãos, que a gente é de um tempo, eu me lembro quando eu era criança, as pessoas usavam a expressão fio de bigode. Não precisava assinar papel, não. O que eu digo, eu cumpro. Eu vou fazer o que eu estou dizendo. Eu estou te dando a minha palavra. Como está o seu voto de fidelidade para com Deus? Um outro texto que eu quero que vocês leiam comigo. João diz assim, de pessoas que abandonam a fé. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Que texto, não é? Vocês já ouviram falar em dissidentes? Eu cheguei aqui na igreja e recebi uma mensagem do Dr. Rossi. O Dr. Rossi eu o conheci na época que eu era estudante. Ele mora ali perto do UNASP, aqui em Itapecerica. E o Dr. Rossi me mandou uma mensagem, descobriu que eu era o pastor aqui, e falou assim: pastor, eu recebi esse vídeo aqui e está dizendo que são adventistas Central de Cotia. E era um vídeo de um grupo de pessoas que eu fui descobrir que eram membros desta igreja e que antes de eu chegar aqui, alguns anos atrás, se tornaram dissidentes. O que é o dissidente? Discordam de algumas doutrinas da igreja. Alguns discordam que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Falam que isso é heresia e tal. E saíram e formaram outra igreja. Só que eles assinam como se fossem membros da igreja adventista de Cotia. E mandam um vídeo por aí, mas com ensinamentos que não coadunam, não combinam com aquilo que a igreja adventista ensina. E saíram do meio de nós. Mas o texto diz assim: na verdade, eles não estavam conosco. E a Bíblia fala o tempo todo alertando sobre lobos vorazes no meio do rebanho. A Bíblia fala do joio no meio do trigo. A Bíblia fala que a gente deveria estar atento, que até Jesus voltar a gente teria que conviver com pessoas que se dizem cristãos e não o são. Alguns abandonam a igreja, mas alguns continuam no meio de nós, mesmo não sendo cristãos.
Que tipo de cristão você é? Vamos a outro texto que eu separei para a gente ler. Diz assim, olha, esse texto para mim é um dos mais duros, porque é uma admoestação que Pedro faz para aqueles que um dia estavam na igreja, que um dia conheceram a Jesus e largaram, abandonaram a sua fé. Anote aí na sua Bíblia, marque, depois leia com calma, mas está escrito, se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Irmãos, essa imagem, eu fui criado numa situação muito pobre, a gente tinha cachorro em casa, tem um cãozinho vira-lata em casa ainda hoje, mas eu me lembro do tempo que a gente criava cachorro solto na rua. Tinha esse negócio de pet shop, no meu tempo não tinha pet shop. Meu. Os cachorros comiam era arroz e feijão que a gente tirava do prato, as sobras, e comiam com a gente. Mas eu lembro dessa cena que revira o nosso estômago, o cachorro comendo vômito. E é a expressão que o Pedro usa para as pessoas que um dia estavam no mundo, ímpios, bebendo, fumando, batendo na mulher, fazendo um monte de coisa errada. E um dia encontra a salvação, um dia encontra Jesus Cristo. Jesus, como fez com a mulher pecadora, diz para ele, vá, não peques mais. Ele mudou de vida, foi transformado. Amém, que alegria, a mulher já não reconhece, é uma nova criatura em Jesus. Aí ele desanima da fé, briga com o pastor, briga com o irmão da igreja, ou por qualquer motivo, perdeu aquele brilho, aquela fidelidade, porque foi tentado com um emprego maravilhoso que tinha que trabalhar no sábado, seja lá o que for, e ele deixa a igreja. E a imagem que Pedro tem daqueles que abandonam a fé é como uma porca que volta à lama, como um cachorro que volta ao vômito. A sua situação última é pior do que a primeira. A primeira, qual era a primeira situação dele? Ele estava no mundo ignorante da luz. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Ele não sabia, mas o evangelho o alcançou. Agora ele está num novo patamar, mas agora ele volta ao que era antes. Essa situação é pior, porque ele sabe a verdade, ele conhece o caminho e não segue. Ele não é mais ignorante. Um outro texto. Como também, da mesma forma, Lucas 17, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, irmãos, eu fico pensando aqui nesse texto, qual é a história de Ló? Ele estava na cidade grande, ele estava no meio do conforto, e Deus falou, eu vou destruir essa cidade, mas eu tenho compaixão de ti, sai com a sua família, larga tudo para trás. E ele foi e obedeceu ao Senhor. Com muita relutância a família foi junto. Mas a mulher de Ló saiu da cidade que foi destruída com fogo, porque o anjo disse, não olhe para trás. Não fique preso às coisas que você tinha no passado. Quanta gente aceita Jesus como Salvador e começa a passar provação, talvez perde um emprego com salário altíssimo porque guardou o sábado, e de repente ele começa a olhar para o passado e lembrar, poxa vida, agora me tornei um cristão, e parece que as coisas pioraram. Ser adventista é pior ainda, porque eu perdi o sábado. E começa a olhar para trás
como a mulher de Ló. Talvez eu esteja falando para você que hoje está quase desistindo do adventismo, porque você tem uma proposta maravilhosa, ou de estudar numa faculdade, ou agora tem o Enem, ou agora tem o vestibular, que vai cair no sábado, aquela faculdade sonhada, uma promoção, e você tem a tentação de olhar para trás e de lembrar que quando você não era cristão, parece que as coisas eram melhor ou melhores. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e o que aconteceu com ela? Se transformou numa estátua de sal, morreu, perdeu a salvação. Ela não estava lá na cidade, ela não foi queimada, mas por olhar e ter saudade de tudo que ela estava deixando para trás, ela perdeu também a salvação. Voltemos a um outro texto que eu separei para vocês, que diz assim: aos que caíram sobre as rochas, isso aí é a parábola que Jesus contou das sementes, o semeador que foi pelo caminho. E uma das sementes, diz o texto, a parábola de Jesus, ele explicando o que significava cada semente, ele diz assim: as sementes que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Irmãos, que tempo que a gente está vivendo? É um tempo de provação? Eu tenho falado com alguns colegas pastores essa dificuldade da pandemia que a gente tem vivido. Eu particularmente, irmão, tenho visto a pandemia como uma sacudidura para alguns cristãos. Alguns estão se tornando mais firmes na fé e outros estão fraquejando e saindo. Veja, essa parábola da semente é a pessoa que recebe o evangelho, recebe com alegria, recebe com aquele primeiro amor. Mas o que acontece com ele? A raiz, por causa da rocha, fica só superficial. E quando vem a provação, vem o teste, o que acontece com essa semente? Ela morre, ela desiste, ela deixa Jesus Cristo, ela deixa a fé, ela deixa a igreja. Irmãos, essa pandemia é muito triste. A gente está agora percebendo que muitas pessoas próximas da gente estão tendo Covid, estão falecendo, estão entubadas. Eu tenho na minha lista de pedido de oração pessoas que eu conheço que agora estão no hospital entubadas. Deus também tem feito maravilha. Essa semana o Clésio ali, que eu conheci em Pinheiros, me ajudava na feira de saúde, estava entubado e ele está sendo extubado. Olha que bênção. Mas eu conheço o Guga, que está aqui do lado, um jovem ainda, 25, 26 anos. Quando eu fui de Itapevi, o pai dele é ancião, o Júnior. Esse menino está internado, ainda nem fechou um diagnóstico, nem Covid os médicos sabem o que é que ele tem, mas está entubado, está em coma induzido. Tem uma corrente de oração a favor do Guga, ore a favor dele. Quantas coisas têm acontecido nesse momento de provação? Irmãos, eu queria que você lembrasse uma ilustração que eu sempre tenho trazido. A mesma situação pode trazer reações diferentes para os cristãos. Eu costumo ilustrar com um pote de manteiga e um pouquinho de barro úmido. Se você pegar um pote de manteiga e um barro um pouco umedecido, molhado, e colocar os dois no sol de verão, meio-dia, o sol é o mesmo, mas a ação do sol sobre a manteiga derrete, e a ação deste sol sobre o barro endurece. Algumas situações podem ser a mesma. Você pode perder alguém através do luto. Alguns nessa situação correm para Deus. Fala: Senhor, perder o meu ente querido é tão duro que somente o Senhor pode me ajudar a suportar essa dor. Agora tem gente que quando perde um ente querido, ele corre de Deus, ele se revolta contra Deus, ele xinga a Deus, ele blasfema. Ele fala: Senhor, com tanto bandido aí para morrer, o meu filho, estudante de medicina, já viu esse tipo de raciocínio? Ele se revolta com Deus. Que tipo de reação você tem no meio da provação? Você corre para Deus ou você corre de Deus?
A mesma situação traz reações diferentes nas pessoas. E eu quero mais um texto aqui contigo. Diz assim, no entanto, Hebreus 10, 39. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos e seguem como? Avante. Vou repetir, irmãos. Gostei desse texto na minha pesquisa e encontrei ele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição. Não lembra o texto de Pedro? O primeiro estado, a pessoa que volta atrás, mas nós somos daqueles que creem, que somos salvos e continuamos seguindo avante. Você é destes? Tomara a Deus que eu esteja falando com alguém nesta manhã que está neste grupo. Não regride, vá em frente. No caminho da salvação, que é estreito, apertado, Jesus já tinha nos alertado sobre isso, mas no final dele nós teremos um encontro com o Salvador. Mais um texto que eu separei para vocês. Vejam só, Salmo, o cântico de peregrinação. Todos aqueles que depositam a absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Gosto desse texto. Inabaláveis. O que é uma pessoa inabalável? Pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir morte, pode vir desemprego, pode vir doença. A pessoa continua crendo no Senhor. Ainda que Ele me mate, nele esperarei, disse Jó. Você é esse tipo de cristão? Mais um texto para a gente ler, irmãos. Vamos lá. Diz assim, Jesus, Lucas 9,62. Palavras do Senhor Jesus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Quem olhou para trás? A mulher de de Ló. Ninguém que põe a mão no arado, ninguém que entra no reino de Deus e depois olha para trás, este é apto para o reino de Deus. Mais um texto para nos alertar sobre essa questão de permanecer firmes no nosso voto, naquilo que a gente colocou no coração que é o certo. Lembra da frase lá que eu iniciei o sermão? Muitos têm iniciativa, mas pouca finiciativa. Relutância, resistência de permanecer. Mais um texto que eu separei. Veja, e eu quero terminar com ele então, que é o texto inicial. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Meu irmão, nesta manhã, o meu desejo sincero para mim e para você é que mesmo que caiam os céus, a gente não desista do Senhor Jesus. Não é, eu gosto sempre de lembrar, eu não coloquei aqui, mas você conhece esse texto. Romanos capítulo 8 é um dos capítulos que eu amo na Bíblia, todo ele. Romanos 8 é um capítulo maravilhoso, irmãos. Tem ali gemas de preciosidades de textos que a gente conhece. É em Romanos 8, acho que o verso 37, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? É em Romanos 8 que tem aquele raciocínio do apóstolo Paulo, que ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará? E o apóstolo Paulo começa a imaginar um monte de situação que pode ser uma desculpa, um motivo para alguém dizer assim, eu não quero mais Deus, eu não quero mais Jesus, não quero mais a salvação. E ele começa a dizer, não é a altura, não é a profundidade, não é a largura. E eu gosto de um pedaço que ele diz assim, não é uma outra criatura, o diabo é uma outra criatura. Tem gente dizendo assim, eu não sigo mais a Jesus e a culpa é do diabo. Eu não sou advogado do diabo, tá? O diabo é mau, ele quer a nossa destruição. Mas é verdade também, irmãos, que tem uma coisa que nem Deus nem o diabo pode fazer e que está na tua mão, é tomar uma decisão. Deus mostra o caminho e o diabo também. Eu, quando dava curso como deixar de fumar, eu ilustrava isso dizendo para o fumante, dizendo assim, que o diabo pode até mostrar para você Hollywood, frio, cigarro e tudo mais, mas o diabo nunca vai tragar um cigarro no seu lugar. O ato de botar o cigarro e nem Deus nem o diabo pode fazer isso, é você que faz. E aí está, irmãos, um dos maiores poderes que Deus nos deu.
E aí em Romanos diz assim, nem altura, profundidade, largura, nem uma outra criatura poderá te separar. E a lista é grande, nem fome, nem nudez. E quando fala fome e nudez, eu penso em desemprego. Porque tem gente abandonando Deus, dizendo assim, eu não posso, eu tenho que sustentar a minha família. É verdade, meu irmão, você tem que sustentar a sua família. Mas a Bíblia está cheia de promessas onde Deus fala assim, olha, por que você anda ansioso? O passarinho não trabalha, não bate cartão, eu cuido dele, você não é mais importante que o passarinho? Não é assim que a Bíblia está cheia de promessas, de sustento, de manutenção, de que Deus estaria conosco? Aí vem a questão da fé, Deus vai abrir portas. Mas Romanos 8 para mim é esse texto, irmãos. Paulo pensou em tudo que poderia ser uma desculpa de separar um cristão do Senhor Jesus. Ele falou, nada disso, nada. Nenhuma outra criatura, fome, nudez, espada, nem o diabo poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas eu te digo, irmãos, tem uma coisa que pode separar você de Deus e do amor que está em Cristo. É você mesmo, é a sua decisão. É a sua decisão. Tomara a Deus que nesta manhã, ao ler esses textos, você que estava pensando em abandonar a Jesus, que você volte. E você que está firme, que você se torne cada vez mais firme no amor de Cristo. Não desista, como diz o velho hino. Não desistir, Cristo, vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, ó Cristo, vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém?